A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui estamos pela graça e misericórdia infinita de Deus. Vamos, amados irmãos, fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar e nos dar um dia abençoado. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na sua presença. E aqui, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, pela minha família. E oro também, meu Deus, em favor da vida de cada ouvinte, cada inscrito aqui deste canal no YouTube. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita este homem, esta mulher, este jovem, esta criança. E, meu Deus, em nome de Jesus, entra com a tua providência, com o teu agir, com o teu sustentar nesses lares, nestas vidas que tenham se colocado na presença do Senhor e que tenham buscado no Senhor, Pai, a sua bênção. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo um bom dia para mim, minha casa e pela vida e a casa de cada ouvinte aqui do canal da oração. Que a tua presença, que o teu Espírito Santo visite esses lares, essas famílias e que em nome de Jesus Cristo nosso dia seja de vitória, seja de bênção e de livramentos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos irmãos, vamos que vamos, né? Eu pedindo aqui aos irmãos que se inscrevam aqui no canal, que ajudem este canal a crescer, amados irmãos, compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas, deixando Deus te usar, amados irmãos, porque aqui eu sempre digo, você que compartilha a palavra de Deus com outras pessoas, você está sendo usado por Deus para alcançar mais vidas. A palavra de Deus, amados, não é fazer a obra de Deus só quem está ministrando a palavra de Deus aqui lendo a Bíblia ou em cima do altar, o pastor que está pregando lá no altar. Não, todos podem trabalhar na seara de Deus, todos. Você pode compartilhar uma mensagem bíblica, você pode compartilhar uma palavra de Deus e Deus vai falar com pessoas que Ele tem propósito, que Ele tem planos de salvação através de nós ser usados por Deus. Amém? Se inscreva, amados irmãos, você que ainda não é inscrito aqui neste canal. E vamos compartilhar a palavra do Senhor, né? Para ajudar este canal a crescer em nome de Jesus. A palavra que Deus trouxe no meu coração para nós hoje meditar, amados irmãos, ela está no livro de 1 Reis 17, 8. 1 Reis 17, 8. A viúva de Sarepta é o tema da palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traze-me, peço, um vaso com água, que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei, pois, 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comemos e morremos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze isto primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois fará para ti e para seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e nem o azeite da tua botija faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Amados irmãos, o Senhor hoje vem falar conosco a respeito da multiplicação. Esta palavra, amados irmãos, ela tem grandes significados, ela tem várias formas de expressar esta palavra. Aliás, toda a palavra de Deus é rica em conteúdo. A palavra de Deus toda, ela é rica em explicações. Toda a palavra de Deus é maravilhosa. Mas esta palavra aqui, ela tem muitas formas de nós expressarmos. Mas uma delas é a obediência à palavra de Deus e ao servo de Deus. E a outra
que eu venho entender hoje é sobre a multiplicação. Amados irmãos, né? É necessário que eu faça uma breve reflexão aqui, uma breve explicação, porque eu sei que esta palavra é bastante conhecida, né? Mas como aqui eu sei que tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que já conhecem, né, a palavra de Deus, também há pessoas que não conhecem, que chegam, né, todos os dias, às vezes, sem conhecer, então é necessário que eu explique um pouco, né, amados? Esta palavra que Deus nos trouxe hoje fala de um servo do Senhor, Elias. Elias era um vaso que Deus usava tremendamente aqui na terra. Ele era um vaso tão precioso aos olhos de Deus que Elias foi levado vivo aos céus. Deus o arrebatou num carro de fogo, vivo. Então pensamos, quão amável era Elias, quão obediente, que Deus quis levá-lo vivo com ele. Ele não foi necessário morrer como todos, ele foi vivo, Deus o levou. Amados irmãos, porque Elias, ele falava tudo que Deus mandava e tudo que Deus mandava ele falar se cumpria. Era realmente a boca de Deus que falava por Elias. Então, certa feita, Deus deu uma ordem a Elias que fosse a esta cidade, porque Elias já estava no lugar padecendo, e Deus mandou ele ir para esta cidade, que lá ele ia ordenar uma viúva que o sustentasse. Porque sabemos, amados irmãos, desde o princípio, desde o início da caminhada, desde o começo que Deus fala, desde Noé, desde Abraão, de lá para cá, que os servos de Deus, aqueles que se propõem a fazer a vontade de Deus, eles são sustentados pela obra de Deus. Pela obra de Deus, digo assim, os pastores, as famílias dos pastores são sustentados pela obra de Deus. É uma ordem de Deus. Mas é que para estes ser sustentados pela obra de Deus, eles têm que viver somente para fazer a obra de Deus. Mas naquele tempo haviam certos servos de Deus que não moravam nas igrejas, tipo Elias, Eliseu e alguns outros. Eles andavam fazendo a obra de Deus de cidade em cidade, lugares em lugares onde Deus mandava. Eles eram sustentados pelo povo, aqueles que acatavam, né? Este é um servo de Deus e tinha um prazer de sustentá-lo, né? Porque sempre Deus levantou grandes homens e mulheres de Deus para prover pelos servos de Deus, para prover pela obra de Deus, né? Porque mesmo que sabemos que Deus não desampara os seus. Então Deus deu uma ordem a Elias que fosse essa cidade que ele ordenar a uma viúva que o lhe sustentasse, né? Elias foi, segundo a ordem de Deus, chegando na porta daquela cidade, encontrou já com uma viúva. Ela catava ali uns gravetos para fazer fogo. Então Elias pediu a ela água e ela foi buscar água. Quando ela entrou a pegar a água, Elias disse, traz-me também um pedaço de pão. Né? Elias estava com fome e com sede. Esta mulher voltou-se e disse a Elias, que vive o Senhor teu Deus. Então, em outras palavras, né? Aqui para nós entender, ela disse, eu juro por Deus, né? Ela disse, né? Que eu não tenho nada, senão um punhadinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija que só dá para mim fazer este bolo agora. E eu vou fazer para mim e para o meu filho. E nós vamos comer esse bocadinho de agora e vamos comer e morrer, porque não há mais nenhum meio de nós adquirir alimento, não tem como nós comer mais. Vamos comer esse bocadinho e vamos morrer, porque não tem mais forma de sobreviver. Então Elias disse, ó mulher, vai e faz conforme eu tô te mandando. Faça para mim primeiro, traga primeiro para mim comer. Depois que você trazer para mim comer, você volta e faz para você e para o teu filho. E ele disse, assim diz o Senhor Jeová, não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija, até que o Senhor mande chuva dos céus. Amados irmãos, nessa terra estava existindo uma forte seca, aonde, amados, não se dava mais nada na terra, pois não chovia há muito tempo. Não chovia, então não dava alimentos na terra, os gados morriam, os bichos morriam porque não tinham pastos, não tinham água. Era uma grande seca, então estava uma grande miséria naquele lugar.
E o povo estava morrendo de fome, porque não dava nada na terra, não tinha água, então o povo estava morrendo. Então, esta mulher, ela, no momento, amados, ela veja o tamanho da fé, o tamanho da confiança, né? A gente para analisar, para pensar. Será que eu, hoje, conseguiria confiar tanto no homem de Deus que veio e falou esta palavra para mim? E eu sabendo que só tinha aquele mínimo de alimento para mim, para o meu filho, eu vou lá e vou fazer para ele primeiro. Confiar na palavra dele que vai se multiplicar. Mas esta mulher, Deus já havia ordenado na mente desta mulher. Ela creu na palavra do servo de Deus. Porque, amados, esta mulher com certeza já havia ouvido falar de Elias, que Elias mandava que acontecesse a seca, acontecia. Elias mandava que chovesse, chovia. Elias mandava que caísse fogo em homens e matava. Talvez esta mulher já tinha ouvido falar em Elias, que era um servo que Deus usava muito. E ainda ele disse: o Senhor Deus Jeová manda te falar. Ela creu, é Deus quem está falando. Ela acreditou. Então ela foi e fez o bolo primeiro para Elias, conforme ele disse, e trouxe para ele comer aquele bolo. Então, amados irmãos, nós sabemos por dentro da palavra de Deus, depois que Elias comeu aquele bolo, aquela água, nós vemos por dentro da palavra do Senhor, olha, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. E ela fez conforme a sua palavra e conforme a palavra de Elias, e assim como comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Amados irmãos, não acabou-se a farinha na panela daquela mulher, não acabou-se aquele azeite na sua botija, por muitos dias, diz a palavra de Deus. E ali, amados irmãos, depois que Elias se saciou ali, esta mulher recolheu Elias para ficar em sua casa, pois Deus já havia dizido a Elias que tinha preparado esta mulher para sustentar ele. Então Elias ficou na casa desta mulher. Esta mulher tinha um filho, um menino. E Elias ficou na casa desta mulher, né? Acredito eu, ali evangelizando naquela região, falando de Jesus para aquele povo ali, para aquela vizinhança, e se sustentando no lar daquela mulher. E a palavra de Deus diz que por muitos dias aquela farinha e aquele azeite se multiplicou para que ela e o seu filho Elias se sustentassem por longos dias. Amados irmãos, o que nós vemos através dessa palavra? Que Deus multiplica, até o mínimo Deus faz muito. Nós vemos através dessa palavra. Que do mínimo eu posso fazer muito. O que Deus nos explica através dessa palavra? Sobre crer em Deus, crer e confiar. Então, se Deus disse que vai dar tudo certo, eu tenho que ir acreditando, já deu tudo certo, porque foi Deus quem me mandou. Quando Deus diz assim, pare, não vai, porque não vai dar certo, porque algo vai sair errado se você for, e eu confio em Deus, eu não vou. Porque se Deus diz que vai dar errado alguma coisa, vai. Por isso, amados irmãos, que nós entendemos, né, e dá para nós interpretar, ou por isso que há muitas coisas dando errado na vida daqueles que se dizem servo de Deus. E depois disse, mas eu orei a Deus, e eu acreditei, eu pedi oração, por isso que eu fiz, mas Deus disse para não ir, que não ia dar certo. E a pessoa foi. Então, amados irmãos, se nós der ouvido à palavra de Deus e confiar só em Deus, tudo dá certo, não tem como dar errado. Vemos, amados irmãos, que esta viúva,
Ela só tinha o mínimo, mas vemos, irmãos, que se ela não confiasse em Deus, se ela não acatasse aquela palavra que Elias disse, assim diz o Senhor Jeová, que não vai faltar mais a farinha na tua panela, nem vai se acabar o azeite na tua botija. Se ela não confiasse nesta palavra, se ela não acreditasse, não recebesse esta profecia do Espírito Santo, então ela ia fazer somente aquele alimento, ela ia comer com seu filho, então não ia mais ter providência alguma, porque já não tinha. E ela ia morrer então de fome com seu filho. E nós não ia termos essa história para contar. Mas então, amados, porque ela creu, ela disse, é um homem de Deus que está falando. Então, sobre a palavra de Deus, eu confio. Eu vou fazer para ele comer, porque Deus já disse que não vai faltar. Mas, amados, este creu, este acreditar, não está só no falar, só na boca. Eu tenho que ter uma certeza dentro de mim, uma certeza. Deus falou. Então, se Deus falou, é isso. Basta. Eu não posso ficar dizendo, mas será? Ai, Deus falou que ele vai fazer, mas será que Deus vai fazer? Deus falou que vai fazer, mas será? Como será que Deus vai fazer? Eu não tenho que ficar fazendo assim, amados. Eu não preciso saber como Deus vai fazer, mas por que Deus vai fazer? Eu não tenho que saber. O que é importante para mim é saber que ele vai fazer. Quando eu tenho a certeza que Deus vai fazer, não importa por meio de quem, por meio de onde, não importa. Para mim o importante é saber que ele vai fazer. Então, amados irmãos, esta mulher creu na palavra. Ela acreditou que Elias falou, Deus manda dizer, o Senhor Deus Jeová. Então ela confiou, foi Deus quem mandou. Então ela aceitou esta palavra, ela foi lá, fez o alimento primeiro para Elias, sustentou o servo de Deus e sabemos que ela viveu por muitos dias de seca, ela, o seu filho Elias, somente com aquele pouco, aquele bocado que tinha de farinha e azeite. Deus multiplicou, todos os dias eles comiam, todos os dias se multiplicava. O que Deus nos explica mais, amados, sobre esta palavra? O Deus poderoso que nós servimos é um Deus o qual faz existir algo aonde que não existe. O Deus que nós servimos, este Deus que a gente fala da Bíblia, é um Deus que faz coisas acontecerem que às vezes nós mesmos não acreditamos. É um Deus que faz maravilhas, que faz impossível. O Deus que eu estou pregando é um Deus tremendo, amados, que faz existir o que não existe. Mas nós temos que ter fé. Deus, ele age através da nossa fé. A fé, amados, é confiar, acreditar completamente em Deus. E aí é que tá, amados. Deus, ele não desce na terra falar com ninguém. Sabemos se a gente ouve na Bíblia desde o início ao fim que Deus apareceu pessoalmente falar somente com Abraão e com Moisés. E ainda, amados irmãos, Deus sempre usou os vasos dele, os homens e as mulheres de Deus, para falar com as pessoas. Deus não desce aqui falar com ninguém. Mas então, amados, nós temos que acatar a voz do homem e da mulher de Deus, aquele que é servo e serva de Deus. Se ele nos falar, nós temos que confiar. É Deus que mandou falar. E nós receber a palavra de Deus. Confiar. Então, o que o Senhor vem dizer aqui, amados? Para nós, amados, não ficar desesperado com as situações que nós vivemos. Porque, amados irmãos, tem situações que chegam na nossa vida, amados irmãos, que nos derruba, que nos detona. Há situações que chegam na nossa vida, amados irmãos, que nós dizemos, ah, se não for Deus, eu não sei o que acontece comigo. Tem coisas, amados, tem muitas coisas, tem muitos problemas, muitas situações que nós temos que ficar só na dependência de Deus. Ai, se não for Deus por nós, amados. Então, o que o Senhor vem dizer aqui para nós, amados, para mim, para algum dos irmãos que estiverem me ouvindo, que talvez esteja, amados, passando por uma seca. Talvez você está passando por esta seca na sua vida
financeira ou em alguma área da tua vida. O Senhor Deus vem falar, não se desespere, não fique pensando é o fim, não fique pensando o que vai ser de mim, pois somente creia em Deus. Assim como Deus multiplicou a farinha na panela desta viúva e o azeite na sua botija que deu para os 3 sobreviverem por muitos dias de seca, quando que já era o finalzinho da farinha, o finalzinho do azeite, o que Deus não pode fazer pela nossa vida? Você talvez, amado irmão, amada irmã, está passando por uma situação onde você diz, é só Deus na minha vida. Aonde você diz assim, se Deus não entrar com providência, eu não sei o que vai acontecer. Então eu te digo em nome de Jesus Cristo, creia que Deus já está entrando com providência. Creia que Deus já está entrando com a solução. Se você acreditar em Deus e confiar nesta palavra que vem de Deus, Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar perecer. Deus vai multiplicar o seu ganho. Deus vai multiplicar o teu sustento. Deus vai multiplicar até mesmo este mínimo que você tem deixado entrar na sua vida. Até mesmo esse pouco que você diz é tão pouco que eu não sei que vai dar para me fazer neste mês. Mas Deus vai multiplicar. Deus não vai deixar você perecer. Deus vai fazer com que este pouco se transforme em muito, que você vai ver que vai pagar suas dívidas, que vai pagar o seu aluguel, que vai sobreviver e você mesmo não vai acreditar, no final das contas vai dizer como que pode, né? Aquele tão pouquinho dá para fazer muita coisa, mas creia, amado irmão, creia em Deus. Confie em Deus, porque, amados irmãos, há de ser que aqui há pessoas que talvez nunca passou por uma situação financeira, né? Há diversidades de pessoas com diversidade de situações, há de ser que tem pessoas aqui que talvez nunca passou por uma situação, uma crise financeira, nunca passou por uma crise no casamento, na vida sentimental, tudo vai bem, amém? Mas quem já passou e já viveu essas situações, sabe o que é viver. Quem já viveu na dependência de Deus sabe o que é ser dependente de Deus. Mas, amados irmãos, através dessa palavra nós temos que entender que Deus manda um servo, uma serva dele entregar uma profecia, uma palavra, e nós temos que acreditar, nós temos que crer, confiar e esperar em Deus. E Deus também nos ensina aqui através do desespero, né? É verdade. Quem de nós que temos filhos que não vamos ficar desesperados em saber que não temos o alimento para sustentar nossos filhos, que no dia de amanhã não vamos ter o que pôr na panela para os filhos? Quem de nós não vai se desesperar, né? Igual esta mãe só tinha aquele alimento para ela com o filho. Mas veja, amados, ela sobre a palavra e a ordem de Deus, ela fez primeiro o alimento para o servo de Deus. E tudo se multiplicou naquelas vasilhas daquela mulher, que não faltou alimento. Mas talvez se ela fizesse só para ela e seu filho e não confiasse na palavra de Deus, na ordem de Deus, ela ia comer aquele alimento e ia morrer mesmo com seu filho, pois não tinha mais. Mas sabemos que aqueles que obedecem a Deus e creem em Deus, Deus multiplica tudo. Não é necessário você ganhar um salário gordo, grande, um salário de 10 mil, 20 mil para você ser próspero. Não é necessário você ser rico para você ser feliz. Porque Deus faz o pouco se transformar em muito. Deus multiplica o pouco em bastante. Amados irmãos, se você for fiel a Deus, temente a Deus, confiar nele, o mínimo que você ganha, Deus pode fazer você ter tua casa, teu carro, teu meio de sobrevivência e viver com esse mínimo, o qual muitos que ganham muito dinheiro não têm a vida que uma pessoa com um salário mínimo tem. Porque, amados, não é o importante você ganhar um montão, o importante é você ter a bênção de Deus. Quando você tem a bênção de Deus na tua casa, na tua vida, tudo que você tem é abençoado por Deus. Amados irmãos, aqui que entra a palavra. Há pessoas que podem ganhar um salário muito gordo, ter uma vida muito próspera, mas às vezes vive na falta. Por quê? Porque o seu salário, o seu dinheiro muito que ele ganha, não é abençoado, não tem a bênção de Deus, então o inimigo chega e suga.
E às vezes esta pessoa que até ganha mais ou melhor que você, que ganha um salário pequeno, esta pessoa vive pior que você. Por quê? Deus abençoa. Quando Deus abençoa o pouco que nós temos, ele se transforma em muito, ele é multiplicado. O mal não age. Porque Deus coloca ali a sua bênção. Então é abençoado, o inimigo não pode tocar. Então o que Deus vem nos ensinar através dessa palavra, amados, sobre nós que temos um pouco, acreditar em Deus, não deixar o desespero tomar conta da nossa vida, acreditar, confiar em Deus. E até este pouco Deus vai multiplicar e fazer em muito. Nós temos que esperar e confiar em Deus. O que mais o Senhor nos ensina através dessa palavra? A confiança em Deus. O acreditar na palavra de Deus. Quando um vaso de Deus fala conosco, nós acatar, foi Deus que falou, obedecer a Deus, confiar lá no íntimo do coração, confiar em Deus, depositar toda a nossa confiança, depositar todo o nosso coração em Deus e esperar nele. Então, amados, se há pessoas aqui numa situação de desespero, talvez, né? Às vezes na beira de um caminho esperando uma carona, né? Esperando alguma coisa porque ele já não tem mais nada. Talvez esteja aqui uma pessoa, né, passando por uma situação crítica, talvez seja no casamento, ou às vezes na saúde, ou na família. Não importa a situação que você está vivendo. Eu te digo que se você confiar em Deus, se você depositar toda a tua confiança em Deus, se você dobrar o teu joelho e dizer, Deus, faça a tua obra na minha vida, e você esperar e confiar nele, ele vai fazer. Só que, porém, não pode ficar indo buscar terceiros, quarto, esperando que Deus terceirize a palavra dele. Deus pode falar com você, Deus pode agir na tua vida, mas só que você tem que crer, você tem que confiar em Deus e esperar nele. Não confiar no seu braço, não confiar no homem, não confiar na mulher. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa qual seja o problema. Ah, irmão, você pode dizer, mas o meu problema é tão grande. Você nem sabe o que eu estou vivendo. Nessa situação, Deus não pode fazer nada. Eu te digo, Deus pode fazer tudo em qualquer situação. Deus pode transformar o seu casamento. Deus pode transformar o teu esposo, a tua esposa. Deus pode mudar a situação da tua família. Deus pode abrir portas para você prosperar a tua vida. Deus pode te dar a realização dos teus sonhos. Deus pode te curar, não importa a enfermidade, a doença que você tiver, Deus pode curar. Mas você tem que crer, você tem que confiar. Nós vemos por dentro da palavra de Deus grandes e muitos milagres que Deus faz. E nós vemos no decorrer do dia que Deus continua a fazer. Mas nós temos que confiar em Deus, acreditar em Deus. Amados irmãos, não ir buscar em outros meios, não ir buscar em outras partes, somente em Deus. Porque se eu ficar buscando meios em outros lugares, então a minha confiança em Deus se acaba. E eu fico confiando em outros deuses, em outros guias, em outras coisas, então as coisas de Deus não vão acontecer na minha vida. Amém, amados? Então receba esta palavra de Deus no teu coração e espere em Deus. Confia em Deus, não importa qual é o problema que você está vivendo, não importa a tua situação, Deus é Deus fiel, verdadeiro para resolver. Deus pode entregar a tua vitória ainda hoje, ou Deus pode então demorar 2, 3 dias, mas Deus sabe da tua necessidade quando você coloca nas mãos dele e Deus chega na hora certa. Deus não tarda, Deus não falha, Deus chega na hora certa. Amém? Receba esta palavra, amados irmãos, no teu coração e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, me coloco, Senhor, na tua presença. Agradecendo ao Senhor, meu Deus, por esta palavra. E em nome de Jesus eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo. E peço a Deus, leva esta palavra aos corações, às vidas que o Senhor tem escolhido, Pai. Meu Deus, entre com providência na vida desta mulher, deste homem que disse, meu Pai, agora, a minha vida está como a vida desta viúva. Eu preciso de multiplicação. Entra, Senhor, na vida desta mulher, deste homem, multiplica, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Entra, meu Deus, na vida deste homem, desta mulher que passa por necessidade, que está somente na tua dependência, Pai. Esta pessoa que disse, se Deus não fazer na minha vida, eu não sei o que vai ser. Então entra, Pai, na vida desta pessoa, porque ela está confiando no Senhor, Pai. Faça maravilhas, faça milagres, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio que o Senhor é o mesmo Deus, Pai, que operava lá, Senhor, no tempo de Elias, e o Senhor opera hoje. Assim eu oro por cada ouvinte aqui deste canal, Pai, cada pessoa que vai ouvir esta palavra, que vai ouvir esta oração, que seja visitado, que seja tocado pelo teu poder, meu Deus, e que a bênção, que o milagre do Senhor aconteça sobre cada vida, Pai, porque o Senhor conhece a cada necessidade, o Senhor conhece os problemas de cada pessoa, e assim eu entrego todos nas mãos do Senhor, já agradecendo ao Senhor pelos milagres, em nome de Jesus, amém. Tenha um bom dia, amado irmão, em nome de Jesus.